Senhor a todos.
Primeiramente, queria agradecer a Deus pela presença de todos, né? Pelo prazer de estar aqui na cidade de Tiradentes, um lugar muito especial para mim, poder estar fazendo esse workshop com vocês. E o meu maior desejo no meu coração é que todos vocês sejam edificados com esse workshop, não seja apenas uma programação para a gente tratar sobre coisas musicais, mas também para a gente falar de muitas coisas espirituais que são muito importantes. Meu nome é Cleverson Silva, eu comecei a tocar quando eu tinha aproximadamente 6 anos de idade, muito próximo daqui, na primeira Igreja Unida de Guaianazes, não sei se muitos de vocês conhecem aqui, e com muita dificuldade, porque a gente não tinha instrumento, não tinha condição nenhuma para estudar, mas a minha eterna gratidão a Deus por ser criado nos caminhos de Deus, né? Que é algo o mais valoroso que tem, né? E então eu cresci, todo mundo sabe a nossa realidade. Cresci com muitos amigos, infelizmente não vivem mais, se envolveram com drogas, com crime, com coisa muito pesada. Então eu sou um testemunho vivo que cresci perto de todas essas situações, mas graças a Deus nunca me contaminei com isso. Então o meu testemunho não é um testemunho de uma pessoa que passou por esses problemas e foi recuperado, mas não, uma pessoa que cresceu com muitos sonhos, muitos e muitos sonhos. Todo mundo sabe como é difícil a gente conseguir se manter como músico no nosso país. E eu sempre tive o baterista que tocava na igreja, era o meu irmão. Então foi muito legal porque ele começou, na verdade, a tocar bateria porque outro baterista tinha saído. E então foi muito importante para mim. Tinha 6 anos, na verdade, com 6 anos foi o meu primeiro contato com o instrumento. Mas eu, na verdade, já tocava em casa, né? Já fazia aquela bagunça em casa, e meu primeiro instrumento foi o sofá. Então, o sofá em casa, está aqui a minha irmã, que inclusive eu queria pedir para ela ficar em pé, apresentar ela, minha irmã, minha sobrinha, a Cristiane e a Isabelle. Se der uma salva de palmas para a vida delas.
Então, comecei a tocar, a gente sem nenhum recurso, mas eu tenho uma imensa gratidão a Deus por ter passado essa fase, porque a gente aprende a dar valor, né? Eu com 6 anos, com 7 anos mais ou menos, comecei já a trabalhar, ajudar minha mãe em casa. Então eu vendia pão na feira, vendia sempre, desde os 7 anos, trabalho, né? Então a minha vida sempre foi trabalhar e sempre foi a música. Então é muito importante esse lado musical, a gente tem esse lado musical que também nos aproxima da igreja. Eu muito novinho, estou vendo aqui vários garotos aqui, do tamanho de vocês, eu já tinha compromisso, já não podia faltar de domingo, já não era para ir para a salinha, era para tocar, tocava com vários grupos da igreja, né? Eu cresci tocando sempre fui muito influenciado pela música americana. Eu lembro muito novinho, ouvindo disco, vários sons e chorando, né? Chorando, sentindo a presença de Deus, ouvindo várias coisas. Eu lembro que meu corpo ficava todo arrepiado e graças a Deus eu continuo assim até hoje. Eu gosto, sou apaixonado pela música, eu não perdi essa paixão, né? Que isso é muito importante. Então eu vou resumir para vocês. O sonho de todo músico, né? É poder estar perto das pessoas que a gente sempre admirou, né? Sempre admirou.
desde já eu queria deixar muito claro, as primeiras influências que eu tive aqui no Brasil foram das grandes bandas gospel, né? Por exemplo, a banda Rara, a banda Kadosh, e hoje eu tenho o imenso prazer de estar tocando com o Ted, que é uma pessoa que me influenciou. Ted, meu amigo, meu padrinho de casamento, uma pessoa que... Por favor, mais aplausos, por favor. E a nossa amizade é muito além da música, né? A gente somos grandes amigos. O Ted foi meu padrinho de casamento, uma pessoa que tem me acompanhado e que eu já comecei, falei, poxa vida, mas se eu cresci olhando, né, a banda Kadosh, e hoje eu tenho o prazer de tocar com o Ted, né? Tocar direto, hoje é a segunda vez que a gente está tocando junto. Essa semana já tocamos várias vezes. Então, como eu falei, nossa, mas Deus é tão fiel, né? Porque eu com 14 anos fui para a igreja Renascer e comecei a ter contato com o Ted. Inclusive, ele foi a pessoa que me levou para lá. Então eu falei, se Deus fez isso, porque Deus pode fazer coisa muito maior. E para resumir, vou contar para vocês. No ano passado, eu fui convidado para tocar na maior feira de música que tem no mundo, na NAMM, e parece que foi um piscar de olhos, mas foi muita luta, né? Muita batalha. Mas eu tive o prazer de tocar com um dos maiores bateristas do mundo, chamado Jeremy Garrett, que toca com Mariah Carey, e conheci também Aaron Spears. Os grandes bateras são referências pra gente. Então eu não estou aqui para contar uma história triste para vocês ficarem com dó, mas para vocês continuarem sonhando que Deus faz muito, muito mais do que a gente imagina. E Deus é detalhista, né? Então eu pude conhecer as pessoas que eu sempre fui fã, tocar, né? Eles ficaram com o meu CD, depois mandaram mensagens para mim. Então a minha imensa alegria por isso, e que toda honra e toda glória seja dada a Deus. E a gente sempre tem que ter a consciência que o que Deus fez já foi muito além do que aquilo que eu sonhava quando eu era menino, mas ainda não é nada perto daquilo que Ele vai fazer se a gente se manter na humildade, fazendo as coisas de Deus com ordem, decência, com coração. E que o instrumento é um móvel, né? A gente traz vida ou morte, e eu quero que vocês saiam daqui hoje edificados através desse instrumento, desse workshop, ok? I'm walking down the aisle with my king, and I know that he will take care of me in all things. And I will come to him. Are you there?
visão de vocês sobre músicos dentro da igreja, porque infelizmente existe uma disputa involuntária ou voluntária. Eu queria saber o parecer de vocês sobre isso, sobre esse cenário musical. Então, eu acho que o músico ele tem que procurar sempre melhorar, isso é fato, sempre está estudando. E um sabe menos, outro sabe mais, outro sabe, e é uma coisa natural também. Em relação à competição, essa coisa toda, eu acho que a Bíblia fala uma coisa que a gente erra muitas vezes por não conhecer as Escrituras, né? Porque quando a gente tem noção daquilo que a gente é, nós não somos nada, né? Então, em Filipenses fala que Deus, sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, ele aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Então, quando a gente tem esse sentimento, e a Bíblia fala que a gente tem que considerar cada um superior a si mesmo. Quando a gente tem esse sentimento, todas essas coisas ficam tudo muito pequeno. Então, o que falta realmente é conhecimento de Deus, de um coração quebrantado, porque nós não somos nada. A gente pode tocar, pode fazer muita coisa, mas sem o Espírito Santo de Deus, sem a graça de Deus, nada vai. Então, a minha visão, quando a gente vê essas coisas, essas coisas pequenas, porque quem não cresce é quem fica com essas coisas. A gente só identifica que o cara não entendeu nada de Bíblia, não entendeu nada de que é Deus, de quem é o louvor, porque nós fomos criados para louvar a Deus, nós não fomos criados para ficar competindo com ninguém. Amém? O músico não depende somente da música, né? Tem que ter cabeça. Então, realmente a gente vê várias situações, a gente toca em várias igrejas, em vários lugares, então às vezes a gente sente que as pessoas elas estão fazendo alguma coisa, querendo provar, né? Provar para você alguma coisa. E o que eu acho impressionante é que a gente perde muito tempo com essas coisas e a gente tem que gastar nosso tempo fazendo a obra de Deus e também estudando, e não para provar nada para ninguém. A música é infinita. Por mais que você acha que você sabe, você ainda não sabe de nada, inocente. Sabe de nada. Então a gente está sempre no começo, né? A gente está sempre no começo. E essa é a verdade. E as pessoas que têm esse sentimento, Deus ele simplesmente ele sai, né? E o tempo passa para todos. E o exemplo que eu sempre tenho, que eu digo para vocês a coisa mais difícil que tem não é alguém chegar ao topo, é alguém se manter, né? E atravessar várias e várias gerações. Então, por exemplo, eu tenho a idade muito abaixo da idade do Ted. E o Ted hoje, para quem não sabe, ele faz parte do cenário da música brasileira. O Ted é um dos maiores músicos do Brasil, tanto que ele faz trabalhos na igreja, faz trabalhos com vários artistas do Brasil, de fora. Então ele continua no mercado, né? Continua no mercado da música. Então isso é muito interessante e que serve de exemplo pra gente. Como que uma pessoa consegue passar... Não estou chamando você de velho. Não, que isso, o Ted está começando agora, você estou brincando. Mas, por exemplo, o interessante é que ele começou muito novo, né? Mas o interessante de tudo isso como que ele consegue, depois de tantos anos, atravessar. Às vezes a gente vai tocar em algum lugar. Outro dia eu estava tocando na igreja com o Ted, entrou um senhor, falou: rapaz, que saudade de você. Lembra quando a gente tocava? Eu falei: Ted. Então, o Ted atravessou muitas gerações, né?
primeira vez que eu sentei numa bateria, deu tudo errado, né? Viraram a bateria, sabia que hora canhota, tudo torto, tudo errado. Então, a bateria desse jeito aqui, eu saí tocando. E o que é engraçado é o seguinte, quando você toca conduzindo com a mão esquerda, na bateria na minha igreja só tinha um prato. Eu vi ali, que benção, uma bateria com um monte de prato, né? Hoje em dia isso aí é um luxo, né? Porque na verdade antigamente era só um prato. Era o ride, era o splash, era o condução, era o shine, era tudo só aquele mesmo prato. E para melhorar, meu irmão pegava a chave e colocava a chave no prato para ele vibrar mais. Então era só um prato na bateria. E eu não sei porquê, eu queria entender isso. Eu comecei a tocar com um seito do tamanho dele aqui, ó. E eles faziam, o mínimo que a estante do prato ficava era isso aqui, né? Pra quê? Mas beleza, né? Faz parte. Então era uma tortura para mim, pequenininho, tocar. Então eu tocava assim, e meu irmão olhava para mim, quando ele olhava eu já sabia que eu tinha que tocar conduzindo aqui. Já era, senão o bicho pegava. Então eu acabei desenvolvendo algumas coisas que me ajudaram. Por exemplo, para mim dar aula hoje, eu tenho que dar aula, alguns alunos falam, não, eu quero que você me ensine do meu lado, então eu ensino do outro lado. E graças a Deus, com o tempo, eu descobri grandes bateristas, que são minhas grandes influências. Por exemplo, Will Kennedy, Billy Coban, Dennis Chambers, todos eles. O Dennis Chambers é destro, mas ele toca também ao contrário, por causa da influência que ele tem do Billy Coban. Então isso é muito interessante, né? Muito interessante essa situação. E é uma coisa que hoje, às vezes eu vejo algumas pessoas tocando aberto assim, que gostam, né, do nosso trabalho. Então a gente não começa a tocar para influenciar ninguém, simplesmente a gente sai tocando. E a minha alegria, isso é um presente, eu tenho isso como um presente que Deus me deu. A minha história é muito parecida com a do Cleverson. Eu sou de uma família de 10 irmãos, né? Eu sou o 9º filho, o Yubal é o 10º filho, ele é o caçula. E nós somos de uma família também muito humilde, nascemos lá em Diadema, precisamente na Vila Guacuri. Não sei se alguém conhece, mas é um lugar que, assim, muito complicado, muito difícil mesmo de sair alguma coisa de lá. E eu comecei a tocar com 7 anos de idade. E assim, o que foi uma bênção na nossa vida é que nossa mãe levava sempre a gente para a igreja. E em casa tinha um violão que eu acho que só tinha 3 cordas só. E a gente dividia esse violão. Então vinha do maior até o menor. Então a gente tinha que ficar esperando. Quando tinha um tempinho a gente pegava o violão para se brincar. E um dia eu comecei tocando, olhando, estava na igreja e meu irmão estava ensinando uma pessoa a tocar baixo. E ele formou muita igreja, inclusive o Cleverson tocou com ele, chama Sérgio. E ele formou muita banda mesmo, porque ele tinha esse dom de ensinar. Ele estava ensinando esse rapaz e eu estava brincando, correndo na igreja, como toda criança faz, né? Estava vazio e estava brincando com um amigo, correndo para lá, para cá. Meu amigo, a mãe dele chamou ele, teve que ir embora, eu fiquei sozinho, não tinha o que fazer. Eu sentei na frente e fiquei olhando ele passar as notas, né? Umas notas simples. E engraçado que as notas começou, parece, saltar para mim. Porque eu comecei a olhar e falei, puxa, mas é fácil aquilo que ele está fazendo, não sei o quê. E comecei a guardar aonde ele estava fazendo, o local, né? Como se fosse um mapa, assim. Chegou em casa, eu peguei o violão e comecei a fazer essas mesmas notas. E esqueci, um dia eu estava lá no final do culto e esse rapaz tinha faltado. Fica a dica para a música que falta na igreja. Fala, Deus! Aí eu pedi pro meu irmão e falei, lembra aquela música? Eu peguei. Ele falou, bom, final de culto, ninguém tá vendo, pega aí. E eu toquei a música todinha, sem errar. E ele ficou olhando aí, a partir daí eu não soltei mais o instrumento. E era tudo por intuição mesmo, eu não sabia nem que era nota, que nome de nota, que era sustenido, que era bemol, que era sétima, que era nona, não sabia nada. Eu pegava no instrumento e ia por pura intuição. E eu sei que era já um plano de Deus na minha vida, né?
porque a minha família são todos músicos e a gente nunca teve a pretensão de gravar, de sair fazendo DVD, nada. A gente só queria louvar a Deus. Às vezes a gente andava 1 hora para ensaiar, às vezes não tinha dinheiro para voltar, pedia para descer pelo busão, pela porta de trás, aquelas coisas, andava, mas a gente tinha essa paixão que o Cleves falou, que nunca pode sair do nosso coração, de amar a obra de Deus e a música, né? E então naquela época não tinha DVD, não tinha YouTube, não tinha nada dessas coisas. A gente gravava uma fitinha do rádio para pôr naqueles gravadorzinhos, para ficar ouvindo, para tirar as frases do que estava acontecendo na música, e era assim. Então a gente se virava de qualquer forma para tirar coisa nova. Quando chegava alguma coisa, influência nova, algumas coisas, quando começou a chegar o DVD, aí, nossa. E foi quando a gente conheceu o João Praxedes e formamos Atos 2, depois o Kadosh. E eu não tinha instrumento também, como o Cleverson, era essa batalha de músico que todo músico tem, né? Mas eu quero dizer também, como o Cleverson falou, se você tiver perseverança, se você fazer a obra com Deus com amor, Deus realiza os teus sonhos.